Esse relato ocorreu em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Eu e meus amigos costumávamos ficar até mais tarde na rua, pois costumávamos jogar bola, taco e etc. Estávamos em 5 pessoas: eu, o meu amigo Leonardo e meus 2 primos, chamados Igor e Gustavo. A minha avó costumava dizer para não ficarmos até tarde na rua, pois senão o lobo mau viria nos pegar. Bom, já viram que, como toda criança, não temos medo disso, e continuávamos a brincar e a fazer baderna. E assim que acabou as brincadeiras de rua, continuávamos a andar pelo bairro, que já não era muito movimentado, pois à noite as pessoas já estavam em suas casas. E assim fizemos. Caminhamos por um trajeto longo, e no fim desse trajeto passávamos por um campo. Como eu era o mais velho da turma, eu sempre tomava as decisões de irmos por tal lugar. Nisso que íamos atravessar o campo, ouvimos um barulho no mato. Um pouco mais ao lado, vimos uma silhueta negra. Achamos que era um cavalo, pois havia vários cavalos ali pastando. Mas nisso que olhamos novamente, o meu primo disse: "É muito curvado para ser um cavalo, pois cavalos não são tão curvos." No momento que meu primo terminou de falar, aquilo se ergueu e ficou em 2 patas. E logo podemos ver que aquilo não era um cavalo, e sim uma criatura horrenda, um demônio, um cachorro imenso, grande e peludo, maior do que um cavalo. E assim que ele se levantou, podemos ver que aquilo nos viu e veio correndo todo torto em nossa direção. Não deu outra. Saímos correndo dali, e aquilo veio correndo atrás de nós, dentre o mato. Quando chegamos na casa do meu amigo, fomos logo para o quarto dele e ali ficamos, pois os seus pais não estavam em casa. Ficamos ali olhando pela fresta da janela que dava para a lateral do campo, e pudemos ver que aquilo sim era um lobisomem. Ele rondou a casa como se fosse entrar, mas por volta de 1 hora da manhã ele foi embora pelo mato. No dia seguinte, relatamos o ocorrido para o pai do meu amigo, e ele acreditou, pois ali, mesmo sendo cidade, já havia vários relatos de avistamento de lobisomem pela região. Já foram vistos lobisomens nas matas e nas florestas. Por isso eu digo, quando seus avós disserem para não ficar até tarde na rua, acreditem, pois caso contrário, podem ter uma experiência bem ruim. O mendigo era o lobisomem. Me chamo Eduardo. Em 2014, estava viajando com meu pai, que é caminhoneiro. A viagem se dava de Joinville, Santa Catarina, até Florianópolis. Durante a viagem, paramos para comer alguma coisa em uma lanchonete de estrada. Me lembro que um mendigo pediu para o meu pai algum dinheiro. O mesmo falava que precisava comprar alguma comida, pois estava com fome. O meu pai se negou a dar dinheiro ao sujeito, mas disse que se ele realmente quisesse comer, ele lhe compraria algo. O sujeito fechou a cara e disse que só queria o dinheiro, e como meu pai recusou a lhe atender a tal capricho, o mesmo foi embora. Bom, deixamos esse fato de lado e entramos na lanchonete e tão rápido escureceu. Ficamos ali no estabelecimento em torno de 40 minutos. Quando voltamos ao caminhão, o meu pai disse que havia comido muito e iria descansar um pouco até fazer a digestão da comida. E assim seguiríamos viagem. Mas não demorou muito até o meu pai pegar no sono. Em meio ao tédio, resolvi andar por ali para explorar um pouco o lugar. E logo que percebi, eu já tinha me afastado bastante do local, mas de repente me deu uma sensação estranha, como se algo ou alguém estivesse me vigiando. Voltei para o caminhão o mais depressa que pude, e aquilo começou a me perseguir dentre ao mato. Eu não vi o que era, mas vi o mato se quebrando. Na hora, eu achei que se tratava de algum boi, ou até mesmo um cachorro. Entrei rapidamente no caminhão, mas o meu pai não estava lá. Tranquei as portas do caminhão e fiquei esperando o meu pai voltar.
tão logo começou a chover. E quando olhei para o mato, eu vi o que estava me perseguindo. Era um cachorro enorme, com olhos amarelos, pelos pretos, com as pontas acinzentadas. A criatura estava a uns 70 metros de mim. Aqui ele estava todo molhado e se sacudiu todo para se secar, igual fazem os cachorros. E logo que ele fez isso, quase de imediato subiu um cheiro horrível de cachorro molhado. Foi possível sentir tal cheiro, pois as janelas do veículo estavam um pouco abertas. Logo de repente, aquilo fica sobre duas patas e vem em direção ao caminhão. Fiquei com tanto medo que a minha única reação foi buzinar para o meu pai ouvir a buzina e voltar o mais depressa. Mas aquilo se assustou com o som da buzina e correu para o mato, e logo em seguida o meu pai chegou. Ele disse que estava no banheiro. Decidi não contar a ele o que aconteceu com receio dele não acreditar. Então fomos embora para casa. Os dias se passaram e logo me esqueci disso. Até que um dia, tornei a viajar com meu pai e fizemos o mesmo percurso e paramos na mesma lanchonete. Entramos, lanchamos e depois retornamos ao caminhão. No momento que o meu pai ligava o caminhão, o mesmo mendigo da última vez se aproximou do caminhão e pediu para o meu pai novamente dinheiro. Óbvio que o meu pai negou o dinheiro. Mas o que me chamou a atenção foi que o mendigo estava com um cheiro forte de cachorro molhado, o mesmo cheiro que senti da última vez. Assim que o meu pai ligou e deu partida no caminhão, eu olhei pela janela e vi que o mendigo estava rindo. E assim que ele viu que eu o observava, ele fez alguns gestos obscenos com a mão para mim. Não tenho certeza, mas acredito que esse mendigo era a mesma criatura que eu vi da última vez que estive ali. Essa história aconteceu com meu tio. Irei chamá-lo aqui de Renato. Na época, ele era caminhoneiro e morava na cidade do interior de São Paulo chamada Maria do Ó. Ele era casado e tinha 4 filhos. Esse meu tio tinha um amante e ele a visitava todas as vezes que passava pelo estado de Alagoas. Essa amante sempre ligava para o meu tio no telefone fixo, pedindo para falar com ele. E logo a minha tia passou a desconfiar que ele tinha um amante. Mas ele sempre negava, dizendo que a mulher era casada com seu amigo e que ela ligava a pedido desse amigo. A minha tia meio que não acreditou nessa história. O tempo foi passando e as ligações ficavam frequentes. Quando a minha tia atendia o telefone, a mulher sempre desligava. O meu tio passou 2 meses fora de casa, pois estava viajando para Alagoas com seu caminhão a trabalho. Ele chegou em casa durante o dia e foi logo dormir, dizendo que estava muito cansado da viagem. Minha tia já desconfiava de sua traição. Então ela pegou a chave do caminhão e foi lá escrafunchar suas coisas. Em meio à bagunça que ali estava, a minha tia encontrou uma calcinha de cor vermelha, da qual ela sabia que não pertencia a ela, e sim à amante do meu tio. Minha tia, tendo toda a certeza que ele estava com um amante, ela resolveu não falar nada. Ela escondeu a calcinha e esperou até meu tio viajar novamente. E assim que o meu tio viajou, ela levou a calcinha até uma mãe de santo conhecida que praticava magia, jogava cartas e búzios. A minha tia levou a peça íntima até a mãe de santo e perguntou se ela conseguia descobrir algo sobre a amante com aquela peça íntima. A mãe de santo incorporou e conseguiu revelar o nome da amante e onde ela morava. A minha tia teve certeza que a amante se tratava da mesma mulher que ligava com frequência para o meu tio. A minha tia pediu para a mãe de santo fazer um trabalho para que o meu tio deixasse de gostar da amante e tomasse pavor da mesma. A mãe de santo fez o trabalho de magia com aquela calcinha da amante, durante uma noite de lua cheia,
e era a época de Quaresma. A magia era para o meu tio tomar nojo da amante. 5 dias se passaram, e a mãe de santo foi até a minha tia e disse a ela que o trabalho foi bem aceito por uma entidade cigana poderosa, que tem o poder de transformar pessoas em bestas ferozes, e que quando Renato procurasse a amante novamente, ele teria uma bela de uma surpresa. E assim aconteceu. Logo que o Renato chegou em Alagoas, ele foi logo procurar a amante. Ele chegou na casa da amante por volta das 18 horas, e era a época de Quaresma. Assim que o meu tio se encontrou com a amante, eles logo foram para a cama e começaram a ter relações sexuais. Depois de 40 minutos que eles estavam tendo relações, a amante começa a gritar. O meu tio acha estranho, mas continua a penetrar a amante, pois achou que seria algum fetiche da mesma. Mas em questão de segundos, ele começa a escutar barulhos de ossos quebrando, e a mulher começa a gritar mais ainda. Diante da situação, o meu tio corre para a porta do quarto e acende o lampião. O que ele viu ali não era mais a sua adorável amante, e sim uma besta demoníaca. Aquilo tinha a aparência de um cachorro negro bem grande, com cabelos longos e também tinha dentes e unhas pontiagudas. Assim que o meu tio viu aquilo, ele fechou a porta de uma vez e saiu correndo pelado até o seu caminhão. A amante morava em um vilarejo afastado, e o meu tio sempre estacionava o caminhão distante da casa dela para não levantar suspeitas. O caminhão estava a uns 500 metros dali, estacionado, e o meu tio correu sem roupas até chegar ao caminhão. Porém, quando meu tio estava próximo de chegar ao caminhão, aquela criatura o alcançou e o derrubou no chão. Com uma das mãos, o meu tio segurava o pescoço da criatura para evitar uma mordida. E com a outra mão, ele tateou uma pedra no chão e com essa pedra, ele começou a golpear a criatura na cabeça. Porém, os golpes com a pedra pareciam não causar efeitos na criatura. E foi aí que o meu tio lembrou de uma história que a minha avó sempre contava para ele. A história dizia que para se livrar de um lobisomem, você tem que dizer a seguinte frase: passa lá em casa amanhã, que te darei sal. E assim o meu tio disse. Logo que ele terminou de dizer isso, a criatura saiu de cima dele e correu para o mato. O meu tio se levantou rapidamente e correu para o caminhão, e foi embora dali, deixando as suas roupas para trás. O meu tio levaria mais de 2 semanas para conseguir chegar em casa. Porém, 3 dias depois, uma mulher aparece na casa da minha tia durante a noite. Assim que a minha tia abre a porta, ela logo avista a mulher e a mulher diz: o seu marido, dona, ele pediu para mim passar aqui e buscar sal. A minha tia ficou paralisada de medo e sem entender nada. Então a minha tia foi até a cozinha, buscou um pacote de sal fechado e deu para a mulher. A mesma, sem dizer uma palavra, virou de costas e foi embora. A partir desse dia, o meu tio nunca mais quis saber de amante e nunca mais foi para Alagoas. Hoje ele é aposentado e essa história é real. Em meados de 1970, em um pequeno lugarejo no interior de Minas Gerais, as pessoas daquela pequena vila, um pouco mais de 800 habitantes, começaram a comentar sobre uma suposta fera que atacava as pessoas na estrada de terra que dava acesso à cidade. Os ataques sempre ocorriam à noite e se davam mais frequentes em noites de lua cheia. Porém, a criatura não tinha uma rotina, pois muitos que passavam ali à noite nunca viram tal criatura. Porém, outros juram que já se depararam frente a frente com esse demônio.
Aqueles que se depararam com o tal monstro e sobreviveram para contar sua história, diz que aquilo é a coisa mais assustadora do mundo. Uns dizem que parece um cachorro gigante, e outros dizem que parece um porco do mato bem grande. E tem aqueles que dizem que a criatura é homem da cintura para baixo, e da cintura para cima é um bode. Essa criatura fica à espreita, escondido no mato, aguardando as suas vítimas se aproximar. E quando a vítima está perto, a criatura sai de dentro do mato e o persegue pela estrada. Em uma certa noite de lua cheia, seu Francisco ia até a casa do seu irmão mais novo, que o chamarei aqui de seu João. Francisco sempre passava por aquela estrada, pois o mesmo nunca avistou nada de sobrenatural por ali. E mesmo assim, ele não tinha opção, pois aquele era o único caminho até a casa do seu irmão. Seu Francisco ia lá pelo menos uma vez na semana, na casa do seu irmão João, o visitá-lo. E assim também visitar a sua cunhada e os seus dois sobrinhos. Seu Francisco sempre contava com a ajuda da lua para clarear o caminho. Ele era um homem de coragem, porém nunca gostou de escuro. E o mesmo sempre dizia que o que pode ser visto pode ser enfrentado, mas o que se esconde nas sombras não pertence a esse mundo. Seu Francisco seguia a cavalo pela famosa estrada assombrada, e faltando menos de 1 quilômetro para chegar até a casa do seu irmão, o seu cavalo empaca no meio do caminho, e começa a se empinar e a se comportar de maneira estranha. Seu Francisco tentou fazer o cavalo correr, mas ele se empinou e caiu no chão junto com seu Francisco. O cavalo se levantou rapidamente, deu meia volta e saiu correndo em disparada. Seu Antônio ficou muito nervoso, pensou em voltar, mas decidiu continuar o caminho, pois faltava pouco para chegar à casa do seu irmão. De repente, o seu Antônio passa a ouvir um barulho vindo de dentro do mato, à beira da estrada. O mesmo parou e ficou a observar. Ele começou a ouvir algo parecido com roncos, que vinha de dentro do mato. Os barulhos começaram fracos, mas foram se intensificando. Seu Antônio apressou o passo, e o mesmo teve a sensação de algo o seguir pelo caminho. E quando seu Antônio olha para trás, ele vê o demônio em pessoa. Aquilo era exatamente como diziam os boatos, um ser peludo de uns 2 metros de altura. Tinha um focinho semelhante a de cachorro, e os seus dentes eram enormes e pontiagudos. Quando seu Francisco viu aquilo, tamanho foi o susto que as suas pernas se amoleceram. Mas ele sabia que não tinha outra alternativa a não ser sair correndo dali. Ele saiu em disparada pela estrada e a criatura o perseguia como um quadrúpede. Para a sorte do seu Antônio, a fazenda do seu irmão estava a poucos metros ali na frente. A criatura poderia o alcançar facilmente, mas parecia que estava o encurralando. Seu Francisco pulou a porteira que dava acesso à fazenda, e a criatura com aquele tamanho todo pulou a porteira em um único salto. Seu Francisco saiu gritando pelo seu irmão, até chegar na casa da fazenda. Seu irmão logo abre a porta da casa, com a espingarda na mão. Seu Francisco entra desesperado. Seu irmão lhe pergunta o que está acontecendo, mas a única coisa que seu Francisco diz é: feche a porta rápido! Dona Maria, mulher do seu João, pede para o seu Francisco se acalmar e lhe dá um pouco de água. Mas, a tremedeira que ele estava, ele mal conseguia segurar o copo. Depois de alguns minutos, seu Francisco conta toda a história para o seu João e Dona Maria. Seu João não acredita muito na história, mas pede para a Dona Maria ir para o quarto e se trancar lá com as crianças. Seu João resolve fazer uma ronda pela fazenda com a sua espingarda. Ele pede para o seu Francisco ficar ali dentro de casa e trancar a porta, e só abrir quando ele voltar. Depois de 10 minutos, não havia nem sinal do seu João. Em seguida, todos ali na casa ouviram um barulho de tiro. E depois de 1 minuto, escutaram outro barulho de tiro.
Dona Maria começa a rezar. E depois de uns 5 minutos, o seu João volta todo sujo e com vários ferimentos no corpo. Ele estava pálido. Ele entra, tranca a porta rapidamente, carrega a sua espingarda e fica com ela apontada em direção à porta. Dona Maria e seu Francisco insistem que o seu João diga alguma coisa, mas o mesmo permanece ali calado, segurando firme a espingarda em direção à porta. Seu João ficou metade da noite ali, parado com a espingarda apontada em direção à porta. No outro dia, seu João estava mais calmo e resolveu contar o que tinha acontecido. Ele disse que foi até a porteira, mas não avistou nada. Então ele voltou. Ele parou embaixo do juazeiro, que é uma espécie de árvore da região, e foi acender o seu cigarro. Quando ele olha para trás da árvore, ele vê uma sombra de algo imenso saindo de lá de trás. Seu João apontou rapidamente a espingarda e atirou, mas o tiro acertou a árvore. Aquela sombra era a criatura que o seu Francisco lhe havia contado. A criatura foi para cima do seu João e o derrubou no chão. Em seguida, começou a desferir vários golpes no seu João. Seu João não conseguia se levantar do chão, devido ao peso da criatura em cima dele. Com uma mão, ele tentava evitar que a criatura o mordesse fatalmente, e com a outra mão, ele apalpou um pedaço de graveto no chão e com toda a sua força, ele enfincou o graveto no olho da criatura, que logo deu um urro e saiu de cima dele. Rapidamente, o seu João se levantou, pegou a espingarda e deu um tiro nas costas da criatura. Ao tomar o tiro, a criatura saiu correndo, pulou a porteira e desapareceu no mato. Seu João ficou todo ferido, mas se recuperou bem. Já eu fiquei bastante atordoado com o graveto fincado em meus olhos e aquele tiro nas costas. Mas quando estava em meu estado de fera, os ferimentos se curavam bem rápido. Quando fugi pelo mato, eu fui para o meio do milharal e permaneci ali durante toda a noite. No dia seguinte, acordei no meu estado humano, porém sentia muita dor de cabeça. O meu corpo já não tinha sequelas do ferimento do graveto e muito menos do tiro que tomei, pois quando é noite de lua cheia, o poder de regeneração da fera se torna 100% eficaz. Se fosse uma noite qualquer, provavelmente não estaria aqui para contar esse relato. O seu João era o meu compadre, e chegou até a desconfiar que eu seria tal fera. No outro dia, ele foi até o meu sítio armado, para ver se eu estava com algum ferimento no olho ou nas costas. Mas quando ele viu que eu não estava com nenhuma espécie de ferimento, ele me contou toda a história que tinha acontecido na noite anterior. Contou exatamente como eu acabei de narrar. Ele disse que tudo isso o deixou maluco, pois ele chegou até a desconfiar que eu seria tal criatura. Logo ele me pediu desculpas e me alertou a tomar cuidado nessa estrada. E em seguida foi embora. Esse era o seu João, um homem corajoso, porém muito ingênuo. Depois de alguns meses, eu fui embora daquela região. Me mudei para a cidade, pois não queria fazer mal a ninguém ali. Mas quando eu estava em meu estado de fera, eu não conseguia ter controle sobre mim. Depois que cheguei a São Paulo, eu nunca mais me transformei em fera. A minha transformação sempre foi involuntária, e muito me estranhei disso nunca mais acontecer. Acho que talvez fosse o lugar, ou talvez o sítio que eu morava fosse amaldiçoado. Talvez eu nunca saiba o verdadeiro motivo, mas a única coisa que sei é que já se fazem mais de 40 anos que isso aconteceu. E a partir do dia que saí daquele lugar, eu nunca mais me transformei naquela criatura. Boa noite. Relato 1. Os dois lobisomens da cidade de Campos dos Goytacazes. Bem, quem me contou essa história foi minha avó,
que já faleceu. Seu nome era Maria do Carmo. Vamos à história. O ano era 1986. Aqui em minha cidade, Campos dos Goitacazes, tinham 2 lobisomens que estavam atacando as mulheres, mas somente as mulheres grávidas ou com crianças pequenas. Esses 2 lobisomens, eles atacavam em vários pontos de matas e lagoas. Eles só apareciam na primeira lua cheia e ficavam outras 2 luas sem aparecer. Isso confundia as pessoas daquela época. Logo os homens formaram um grupo e se separaram para pegar aquele bicho. Eles saíram em noite de lua cheia, cada um com a sua espingarda. Eles foram perto da lagoa para fazer uma patrulha e dar fim naquilo. Eles ficaram lá até as 4 da manhã, e quando eles estavam voltando, eles ouviram alguns gritos em uma fazenda próxima. Eles pularam a cerca e avistaram 2 criaturas parecidas com um porco do mato, mas 3 vezes maior, e com um focinho longo, e as suas patas traseiras eram maiores do que as dianteiras. E logo os homens atiraram em direção às criaturas. Uma das criaturas estava com fiapos de um cobertor entre os dentes. Os homens foram atrás das 2 criaturas, e chegando na beira do lago, eles avistaram os 2 bichos ali parados. E devagarinho chegaram perto e deram um tiro na barriga de um deles, que estava com um fiapo de manta na boca. O bicho soltou um berro, e um deles partiu para cima dos homens, conseguindo o ferir gravemente. No outro dia, eles acharam o corpo de um dos homens dentro da mata. Ele estava com uma marca de tiro no quadril e com fiapos de um cobertor entre os dentes. O outro lobisomem não apareceu até hoje. Minha avó também falou que no dia seguinte, um rapaz jovem tinha se mudado da cidade. Ela achou isso bem estranho. O rapaz tinha por volta de 17 ou 18 anos. Ele se mudou para Espírito Santo, e existem boatos até hoje aqui na minha cidade desse relato. Eu acredito nessa história, porque aqui tem muitos relatos de aparecimento de lobisomem. Meu nome é Wanderson, e esse relato é uma homenagem à minha avó Maria do Carmo. Muito obrigado, Elite Oculta, por me ajudar a compartilhar essa história. O lobisomem do milharal. Quando eu ficava de férias, eu sempre ia para a casa do meu avô. Eu e meus primos e o meu irmão sempre íamos para lá, buscar milho na roça do meu avô. Um dia, nós planejamos ir buscar, mas tinha um senhor que morava perto do meu avô e ele tinha plantação. E um dia, nós decidimos ir buscar milho em suas terras. Decidimos ir à noite e pegamos muita espiga de milho. E quando estávamos saindo, ouvimos alguém vindo em nossa direção pelo milharal quebrando o milho. Então decidimos correr e aquilo nos perseguiu até em casa. Assim que chegamos em casa, falamos para o nosso tio, e ele disse para não irmos mais ali. No dia seguinte, fomos até a casa do meu avô e passamos em frente ao sítio daquele senhor que entramos a noite passada para pegar milho. E ele nos chamou e disse: "Eu vi vocês ontem, entrando no meu milharal. Se vocês voltarem aqui de novo, eu mato vocês." Falamos o que tinha ocorrido para o meu avô, e ele nos chamou para ir até o milharal para pegar o restante das espigas de milho. E por precaução, o meu avô levou a sua espingarda. Pegamos os milhos e fomos para casa. O meu avô nos acompanhou até em casa. Encontramos o meu tio no caminho, e ali fomos conversando. E quando já estávamos chegando em casa, uma criatura semelhante a um cachorro negro, enorme, saiu do mato e atacou meu tio. Aquilo tinha unhas e dentes enormes. Meu avô apontou a espingarda e atirou 5 vezes. A fera largou meu tio e entrou correndo mato adentro. Meu tio ficou bastante ferido. Levamos ele para dentro de casa e fechamos as portas. E, de repente, a criatura volta e começa a rondar a casa. Meu avô, um homem de coragem, saiu lá fora e, com a última bala, deu um tiro certeiro na criatura.
Mas a fera pareceu não ter sentido nada com o tiro. A criatura passou pelo meu avô como se nada tivesse acontecido e entrou dentro de casa onde estávamos. Meu avô, para proteger a sua família, pegou seu canivete e partiu para cima do bicho. Meu avô estava em uma luta intensa com aquela criatura. Ele desferia vários golpes na criatura com o canivete, mas parecia não surgir efeito. Logo meu outro tio, que mora ao lado, ouviu nossos gritos e chegou armado, disparando contra a criatura, que logo saiu correndo, pulou a janela e sumiu mato adentro. Nunca mais vimos nada assim. Inclusive o dono do milharal, vizinho do meu avô, nunca mais foi visto naquele lugar. Esse é o meu relato. Espero que gostem. A Fera da Lua Crescente. Olá, me chamo Felipe. Tenho 17 anos. Moro no interior de Salvador. Essa é a minha história, que aconteceu quando eu tinha mais ou menos 6 ou 7 anos. Na época que aconteceu isso, eu morava no sítio da minha avó. Desde sempre aconteceram coisas estranhas nesse sítio, de dar arrepios, mas vou deixar para outros relatos. Quando pequeno, eu era muito perturbado. E nessa noite eu estava perturbando muito a minha prima Jéssica. Eu perturbei ela a noite toda. E quando eu digo a noite toda, foi literalmente a noite toda. Eu a perturbei tanto que, certo momento, ela não aguentou mais e me trancou no fundo da casa do sítio. Eu, quando era pequeno, não tinha medo de nada, mas isso já estava para mudar. Certo momento, eu olhei para trás e o que vi eu nunca vou esquecer. Tinha uma besta horripilante na parte mais escura do sítio, parte que era cheia de árvores e mato. E naquela hora gelei, porque eu nunca tinha visto tal criatura. E para deixar claro, não era noite de lua cheia. Me lembro como se fosse hoje. Era noite de lua crescente. Tudo piorou quando a criatura se levantou e ficou ereta, apoiada sobre as patas direitas num pé de laranja. Foi nessa hora que eu comecei a gritar e a bater na porta. Socorro, mãe! Abre a porta, por favor! Bati na porta por uns 10 minutos e nada. A besta rosnava para mim a todo momento. Ela olhava para mim com aqueles olhos vermelhos e eu chorava. Algum tempo se passou até a hora que a minha tia chegou em casa e me ouviu gritando. Ela deu a volta pela casa e quando a criatura viu que ela estava vindo, voltou a ficar de quatro e desapareceu mato adentro. A minha tia me pegou e me pôs no colo e me levou para dentro de casa. Não dormi por 3 noites seguintes, só dormia quando o sol nascia. Tenho pesadelos até hoje com esse acontecimento. Aqui na minha cidade, tem um homem que as pessoas afirmam que ele vira lobisomem toda noite de lua cheia, só porque ele é feio e tem as características de um lobisomem. Mas, meu caro, eu acredito de coração que esse suposto lobisomem é a pessoa que nós menos esperamos. Alguém que ninguém desconfia. Alguém que pode ser homem ou mulher. Alguém que convive conosco, que não deixa nenhuma pista do monstro que é. Agradeço por ter contado o meu relato e até a próxima. O cão negro do cemitério. Minha mãe vivia me falando para eu não correr de moto, mas como qualquer guri, eu nunca a ouvia. E uma certa noite, eu estava retornando para casa de moto. Eu moro numa chácara, e para chegar lá dá uns 4 quilômetros. Mas antes de chegar, tem que passar por um cemitério. Eu passo por um trevo na volta, e logo após uns 200 metros, tem um cemitério. Até aí beleza, pois sempre passei por lá. Certo dia de quaresma, eu estava voltando para casa, sempre daquele jeito, correndo. E logo a minha mãe parou de avisar. Passou-se uns dias, depois que ela parou de me avisar. E eu lá, passando pela frente do cemitério.
E logo saiu um cachorro enorme correndo atrás de mim. Não era um lobisomem. Aquilo tinha um comprimento de um carro sedã e era bem alto. E foi aí que me deu na cabeça de olhar pelo retrovisor. E foi quando eu vi aquilo. Ele tinha os olhos vermelhos como fogo. Eu acelerei a moto no máximo e quando deu a divisa do cemitério, aquilo simplesmente sumiu sem deixar rastros. Cheguei na minha casa em choque. Não conseguia nem falar, estava tremendo muito. No outro dia, contei para minha mãe o que tinha se passado na noite anterior, e ela acreditou. E a partir desse dia, quando ia passar por lá, eu sempre virava o retrovisor para frente, de tanto medo. Eu nunca mais vi aquilo, e também parei de correr de moto. Certo dia, parei para pesquisar sobre aquilo e descobri que era um cão negro do inferno, ou um presságio de morte. Assim dizia as minhas pesquisas. Visitados pela fera. Olá, meu nome é Carlos, mais conhecido como Júnior ou Cacaroto. Vou contar um fato que aconteceu comigo e com meu irmão quando éramos adolescentes. Morávamos na cidade de Nazaré das Farinhas, no interior da Bahia. Eu, na época, tinha 14 anos e o meu irmão tinha 12, sendo que agora tenho 25 e ele vai fazer 23. Nunca iremos esquecer o terror que passamos aquela noite. Aquela cidade era muito frequente relatos de avistamentos de lobisomem e seres sobrenaturais. Estávamos em casa, assistindo a TV na sala, eu e meu irmão. Era umas 9h30 da noite, aproximadamente. Tínhamos mania de nos aliviar ali mesmo no quintal, quando queríamos fazer o número 1. Nossa casa ficava um pouco afastada das outras. No quintal havia várias bananeiras e tinha um hall no fundo, onde tinha um fogão a lenha. Também tinha pés de cacau, de jaca, etc. Então, eu e meu irmão fomos nos aliviar. E assim fizemos. Terminamos de fazer nossas necessidades ao ar livre. E logo que olhei em direção às bananeiras, eu tive a impressão de ver algo grande em meio às bananeiras. Uma sombra alta e forte. Não dava para ver direito, pois se o quintal já era escuro na clareira, imagina na parte das bananeiras. Era muito escuro, só dava para ver algumas palhas de bananeiras secas penduradas, e aquela sombra imóvel em meio a elas. Mas foi tudo muito rápido. De início, eu me assustei, mas depois achei que fosse a minha imaginação. E então brinquei com meu irmão. Apontei o dedo para aquilo e falei para o meu irmão: olha o tamanho do lobisomem que está ali nas bananeiras. Quando o meu irmão olhou, aquela coisa começou a se mover, abrindo as palhas e se afastando das bananeiras. Quando vimos aquelas palhas se abrindo e aquela criatura negra se movendo lá dentro, entramos correndo em desespero e não falamos nada sobre isso. O tempo passou e esse acontecido foi caindo no esquecimento. Quando certa noite o meu pai viajou para fazer show e só ficou eu e meu irmão em casa sozinhos. Para vocês terem ideia, a casa tinha 3 quartos, 2 salas, uma cozinha e um hall no fundo junto com o banheiro. Fomos dormir no mesmo quarto, eu e o meu irmão Cassiano. Quando acordo de madrugada, eu ouço os barulhos de cascos de cavalo se aproximando da casa. Imaginei que fosse a mula, que havia se soltado. E logo aquilo se aproximou da janela com fortes pisadas, como se fosse realmente um cavalo ou uma mula. Nessa hora, eu já estava assustado e apreensivo. Logo aquilo parou em direção à janela e começou a emitir uns sons tipo rosnado misturado com grunhidos. Na hora, a minha ficha caiu. Tinha certeza que era aquele lobisomem que nós tínhamos visto há um tempo atrás. Fiquei apavorado e logo acordei o meu irmão para ele ouvir comigo. Ficamos tão apavorados
que nos abraçamos de medo enquanto aquela coisa rosnava e caminhava na lateral da casa onde ficava a janela. Aquilo nos aterrorizou a noite toda e depois foi embora, como se quisesse nos dar uma lição, pois ele sabia que sabíamos da sua existência. Acho que foi na hora que falei, olha o tamanho daquele lobisomem, de forma irônica. Acho que ele queria nos dar uma lição para não brincarmos com coisas desconhecidas. Isso tudo foi real, mesmo sendo algo difícil de acreditar. Se não quiserem acreditar, tudo bem, mas nunca zombem e nem desrespeitem ou desafiem o sobrenatural. Essa não foi a única vez que eu vi a fera. Em outra oportunidade, contarei mais relatos que ocorreram comigo e com alguns conhecidos meus e familiares. Obrigado por relatar aqui a minha história. Um abraço a todos. O lobisomem do Ceará. Eu fui para a casa dos meus pais, que moram no Ceará. Eu fui para trabalhar. Eu trabalhava no trator no ladeiro. Naquele dia, eu fui trabalhar muito tarde. Consequentemente, tive que voltar tarde para casa. Me lembro que cheguei por volta de meia-noite. Assim que cheguei em casa, a minha mulher estava apavorada. Ela dizia ter ouvido algo estranho rodeando a casa. Eu estava muito cansado para levar isso a sério. Então eu disse que se os barulhos voltassem, eu iria ver o que era. E ficamos ali, na sala de casa. Quando mais tarde, fui até a cozinha beber água, e a minha mulher veio junto. Logo que voltamos para a sala, começamos a sentir um fedor horrível. Fedia cachorro molhado. Logo escutamos passos em volta da casa, e aquilo bateu na porta muito forte. Logo peguei o meu revólver e mandei a minha mulher para o quarto. E assim saí pela porta dos fundos. Logo que saí fora de casa, me dou de cara com um cachorro enorme, que andava sobre duas patas. Logo descarreguei o meu revólver naquilo. Foram 5 tiros certeiros, mas mesmo assim aquilo correu mato adentro. Entrei para o quarto e contei tudo para minha mulher. No dia seguinte, fui até a casa do meu pai. E ali próximo, encontrei um moço sentado. Ele estava sem roupas e tinha o mesmo cheiro de cachorro molhado que senti na noite anterior. Eu perguntei a ele o que aconteceu e ele disse: "Não se lembra de mim? Você me deu 5 tiros ontem de madrugada, lembra? Sou o lobisomem, que você deu 5 tiros." Saí dali rapidamente e chegando na casa do meu pai, eu disse que iria embora para Aracaju. Nunca mais voltei ali. E não foi só eu, como meu pai também já teve vários encontros com a tal criatura. O lobisomem da estrada. Quando meu pai era criança, ele estava indo para uma roça com a minha tia e a minha avó. E já era noite quando eles andavam na mata. Já um pouco perto da roça do meu falecido avô, o meu pai viu um tipo de cachorro. A minha avó disse que não estava vendo nada, mas o meu pai e a minha tia viam a criatura. A minha tia disse que aquilo ali em pé parecia ter uns 2 metros de altura. Logo que ela terminou de falar isso, a criatura veio correndo para cima da minha tia. Ali perto tinha uma enxada. A minha avó pegou a enxada e tacou nas costas daquele animal. Ele deu um uivo e saiu cambaleando para o mato. A minha tia, a minha avó e o meu pai correram para dentro da casa do meu avô. Nessa época, o meu avô era vivo. Então eles gritavam para ele abrir a porta. Logo que ele abriu a porta, a minha tia falou para ele tudo o que havia acontecido. Logo depois, o meu avô ficou à espreita, vigiando a casa. E aquele lobisomem ficou ali rodeando o lugar até por volta das 6 horas da manhã. E depois foi embora.